Você sabia que até a morte de Eliseu foi um ponto de partida para um milagre? Isso mesmo. O profeta, que viveu uma vida cheia de milagres, fez algo tão extraordinário após sua morte que até os mais céticos não poderia deixar de se surpreender. Mas o que esse evento nos ensina sobre a natureza da fé, da perseverança e da influência que podemos deixar no mundo? O incrível poder de Eliseu, mesmo depois de falecer, desafia as limitações do que consideramos possíveis e nos força a questionar até onde a ação de um único homem pode reverberar ao longo do tempo. O que nos deixou pode ser o que você mais precisa descobrir agora, e a resposta não está em grandes feitos, mas em como você pode aplicar os ensinamentos dele na sua própria vida. Prepare-se para entender como a vida de Eliseu e até sua morte tem algo profundo a revelar. Eliseu, filho de Safate, vivia sua rotina simples no campo, conduzindo seus bois e cuidando da terra que os sustentava. Em meio ao som do arado cortando o solo, surgiu Elias, um homem cuja presença irradiava propositalmente. Sem alarme, Elias lançou seu manto sobre Eliseu, um gesto que transcendia palavras e dizia: Você foi escolhido. Imagine alguém largando tudo no mesmo instante por um chamado maior. Foi exatamente isso que Eliseu fez. Ele sacrificou os bois, queimou o arado e deixou para trás não apenas sua ocupação, mas toda uma vida. Esse ato simboliza um ensino atemporal, a coragem de abrir a mão do certo pelo extraordinário. Quantas vezes nos prendemos ao seguro e ignoramos o chamado para algo grandioso? Eliseu nos lembra que a resposta para um chamado divino exige desprendimento. Pense em momentos em que você foi convidado a sair de sua zona de conforto. Talvez tenha sido uma oportunidade de trabalho, uma mudança de cidade ou até algo menor, como ajudar alguém necessário. Que tal experimentar algo simples? Faça algumas horas do seu dia para ajudar em um projeto social, por exemplo. Esse pequeno sacrifício pode ser o início de uma grande transformação. Mas a beleza dessa história também está no relacionamento entre os dois homens. Eliseu não apenas agrediu Elias, ele o estudou, aprendeu e foi moldado por ele. Assim como um aprendiz busca um mestre, todos precisamos de alguém que inspire nosso crescimento. Já descobri em buscar mentores que o ajudem a enxergar além do óbvio? E se você já tem um, está realmente aproveitando a sabedoria que eles conhecem? Afinal, o aprendizado contínuo é o que traça o caminho para o extraordinário. E isso é apenas o começo da jornada de Eliseu. Os dias de Eliseu ao lado de Elias não foram apenas de trabalho. Foram um mergulho profundo em experiências divinas que moldaram sua visão do mundo. Ele esteve presente no famoso confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde o poder de Deus foi revelado de forma impressionante. Imagine o cenário. Enquanto os profetas gritavam e cortavam a si mesmos, clamando a um Deus silencioso, Elias, com serenidade, orou, e o fogo dos céus consumiu o altar. Eliseu testemunhou o que significa depender inteiramente de Deus, algo que o preparou para seus próprios desafios futuros. E o que dizer das lições menos óbvias, daquelas escondidas nos detalhes? Ao andar com Elias, Eliseu viu como a fé e a obediência eram a base de todo o milagre. Elias não era perfeito, mas sua confiança inabalável no propósito divino o tornou um canal de poder. Essa parceria entre mestre e discípulo nos lembra da importância de caminhar com pessoas que nos desejam crescer. Já pensei em se cercar de quem lhe inspira a ser melhor? É como dizem, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Escolha bem sua companhia. E aí está a mágica. Eliseu não estava apenas vendendo milagres, ele estava sendo treinado para vivê-los. Cada momento ao lado de Elias era uma oportunidade de aprender sobre coragem, perseverança e confiança. Imagine o impacto de observar de perto alguém que vive sua fé de forma tão vibrante.
Talvez uma pergunta para nós seja: estamos buscando esse tipo de aprendizado? E mais, estamos prontos para aplicá-lo quando chegar a nossa vez? Eliseu estava. Eliseu sabia que o tempo de seu mestre estava chegando ao fim, mas isso não o impediu de buscar mais de Deus. Elias, prestes a ser levado, o testou diversas vezes, pedindo que ele ficasse para trás. Mas Eliseu, específico, respondeu com certeza: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Essa insistência não era apenas lealdade, mas uma fome espiritual que o diferenciava. Imagine ter a chance de pedir algo inestimável e não hesitar. Foi isso que Eliseu fez ao pedir uma porção dobrada do espírito de Elias. E então veio o momento singular. Elias foi levado ao céu em um carro de fogo, uma visão tão grandiosa que só poderia ser descrita como divina. Mas o foco não estava apenas no espetáculo. Eu estava no que estava escondido para trás. O manto de Elias caiu, um símbolo de continuidade. Eliseu o apanhou, um ato simples que carregava um peso imenso. Ele agora assumia a missão de ser a porta-voz de Deus. É como receber o bastão em uma corrida de revezamento, sabendo que o próximo trecho depende de você. Esse momento nos desafia a refletir sobre o legado que recebemos e o que deixaremos. Eliseu mostrou que grandes missões desabilitam preparação, coragem e compromisso. E você? Você está pronto para assumir responsabilidades maiores quando elas caem em suas mãos? Talvez isso signifique liderar um projeto, assumir um papel de mentor ou até mesmo lutar por algo que acredita. Eliseu nos ensina que, às vezes, o maior ato de fé é dizer: sim, eu estou pronto. A jornada de Eliseu como profeta começou de maneira marcante, com milagres que demonstravam tanto o poder quanto a compaixão de Deus. Um dos primeiros foi a purificação das águas em Jericó, uma cidade atormentada por uma fonte de água insalubre. Eliseu usou algo tão simples quanto sal para restaurar a água, mostrando que Deus usa o ordinário para realizar o extraordinário. Quantas vezes olhamos para os problemas como insolúveis, sem perceber que a solução pode estar nas pequenas coisas que já temos? Outro momento poderoso foi a multiplicação do azeite para uma viúva individualizada. Ela estava prestes a perder tudo, mas Eliseu, ao instruí-la a pegar vasos emprestados, declarou que a provisão divina não tem limites, apenas nossa capacidade de receber. Esse milagre ensina algo prático: a importância de enxergar possibilidades além das dificuldades. Em tempos de necessidade, talvez o primeiro passo seja perguntar: o que já tenho em mãos que pode ser multiplicado? Pode ser um talento, uma conexão ou até mesmo um recurso pequeno, mas cheio de potencial. E então, há uma ressurreição do filho da mulher sunamita, um dos milagres mais emocionantes de Eliseu. Ele mostrou que Deus se importa profundamente com as dores humanas, restaurando não apenas a vida do menino, mas também a esperança da mãe. É uma lição de empatia e fé para todos nós. Em nossos próprios desafios, como podemos ser uma ponte de esperança para quem precisa? Afinal, o mesmo poder que operava através de Eliseu está disponível para impactar vidas hoje. O episódio do machado flutuante é uma das histórias mais intrigantes do ministério de Eliseu. Ele ocorreu em uma situação aparentemente trivial. Um grupo de profetas estava construindo uma moradia e, enquanto cortavam madeira, uma lâmina de um machado caiu no rio. Não era apenas um objeto perdido, era emprestado, e sua devolução era uma responsabilidade séria. Eliseu, sem hesitar, jogou um pedaço de madeira na água, e o impossível aconteceu. O ferro flutuoso. Esse milagre nos lembra que Deus se importa até com os detalhes do nosso cotidiano. Nada é pequeno demais para Ele. Quantas vezes sentimos que nossas preocupações são insignificantes? A história do machado desafia essa ideia. Seja uma dívida, uma dificuldade no trabalho ou até mesmo uma conversa difícil, Deus está atento.
Ele era nas pequenas coisas, assim como nos grandes milagres. Um exemplo prático disso pode ser visto quando entregamos nossas preocupações em oração. Experimente listar seus desafios e pedir-lhe direção. Muitas vezes, a resposta veio através de algo aparentemente simples, mas poderoso. Além disso, o milagre no Jordão nos ensina sobre fé e ação. Eliseu não apenas orou, mas fez algo concreto, jogando a madeira no rio. Isso é um lembrete de que nossa fé também exige movimento. Não basta apenas acreditar, é preciso agir. Então, o que você tem deixado de fazer porque acha que é pequeno demais para fazer diferença? Talvez hoje seja o dia de lançar sua madeira e ver como Deus faz o impossível acontecer. Quando o rei de Israel foi atacado pelos sírios, ele se viu em uma situação difícil, sempre à mercê de emboscadas. Foi aí que Eliseu, com a visão sobrenatural que Deus lhe concedeu, se tornou o conselheiro mais valioso do rei. Ele revelou a localização exata das armas emboscadas pelos inimigos, permitindo que o rei e seu exército se preparassem e evitassem os ataques. A sabedoria de Eliseu era tão grande que o rei da Síria se desesperou, questionando seus próprios oficiais sobre o traidor em seu meio, sem perceber que a verdadeira fonte de sabedoria estava em um profeta de Deus. Esse episódio mostra como Deus tem a capacidade de nos guiar em momentos de crise. Mesmo nos momentos mais incertos, quando parece que estamos cercados de problemas, a sabedoria divina pode nos mostrar o caminho certo. Se você estiver passando por um momento de decisão, lembre-se de que, como Eliseu, você pode buscar essa orientação, seja por meio da oração, da reflexão ou até mesmo ouvir conselhos de pessoas que têm uma visão espiritual aguçada. Outro aspecto importante desse relato é a proteção divina. Eliseu não só deu conselhos, mas também intercedeu pela segurança de Israel, demonstrando que, quando seguimos a direção de Deus, Ele nos cobre e nos protege das adversidades. Pense nas situações da sua vida em que você pode ter sentido que estava sendo protegido de algo maior, como um momento de escolha ou ação onde você estava sendo guiado sem saber. Deus age de maneiras que nem sempre entendemos, mas sempre age para nos proteger e nos guiar para o bem. A multiplicação dos pães por Eliseu é um lembrete de que, nas mãos de Deus, o pouco se transforma em muito. Durante um momento de escassez, um homem trouxe ao profeta 20 pães de cevada e algumas espigas, uma oferta pequena para alimentar 100 homens famintos. Eliseu, confiando na palavra de Deus, instruiu que distribuíssem os alimentos. O resultado? Todos comeram e ainda sobrou. Esse milagre reforça que Deus não é apenas capaz de provar, mas também de exceder as expectativas. Às vezes, tudo o que precisamos é dar o primeiro passo de fé como o que temos. Esse milagre nos ensina a enxergar as possibilidades, mesmo nas limitações. Quantas vezes nos sentimos incapazes por termos poucos recursos ou habilidades? Eliseu nos mostra que, com disposição e fé, até o menor esforço pode se tornar um grande impacto. Talvez você tenha um talento guardado ou uma ideia engavetada. Por que não colocá-los à prova? Assim como os pães se multiplicaram, suas ações podem gerar frutos que abençoarão muitos ao seu redor. Além disso, esse evento nos lembra que Deus não opera apenas na abundância física, mas também na espiritual. Assim como os 100 homens foram saciados, nossas almas também precisam ser nutridas. Que tal começar compartilhando o que você já recebeu? Pode ser uma palavra de encorajamento, um gesto de generosidade ou até mesmo seu tempo. O que importa é confiar que, ao abençoar os outros, Deus multiplicará suas vitórias de maneiras inesperadas. Agora que você conheceu um pouco mais sobre a vida e os milagres de Eliseu, é hora de refletir sobre o impacto que ele teve e como ele ainda pode influenciar sua vida hoje. Você está pronto para aplicar esses princípios? A fé que Eliseu demonstrou, a coragem que ele teve e, principalmente,
A sua disposição em agir em nome de Deus são exemplos poderosos para qualquer um que queira fazer a diferença. Não importa onde você esteja na vida, nunca subestime o poder de suas ações, por menores que pareçam. Então, o que você vai fazer com o que aprendeu aqui? Como vai aplicar esse legado em sua jornada pessoal? Deixe suas respostas nos comentários. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo que vai transformar sua maneira de pensar e agir. A mudança começa agora, e ela começa com você. Vamos juntos nessa!